Pai. Vai abençoando, dê graça, multiplique, meu Pai, e dê em dobro de número falte, meu Pai, na sua casa. Vai abençoando tremendamente, meu Pai. Vai abençoando também, meu Pai, o servo do Senhor que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Que ele não esteja aqui sozinho, Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja sobre ele, meu Pai. E pregue, meu Pai, aquilo que nós estamos precisando ouvir nessa noite, meu Pai. Vai fazendo essa maravilha acontecer nessa noite, meu Pai. Assim te peço, meu Senhor, use poderosamente ele. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus e as palmas, louva a ele, porque ele merece. Aleluia, eu salvo a amada igreja na paz do Senhor. Peço que a igreja continue de pé em reverência à palavra de Deus. Quero ler nesta noite, meus amados, 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1, que diz: Deus fala com Samuel. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo de número 3, verso começando no número 1. Louvado seja Deus. Capítulo 3, verso de número 1. Aleluia, aleluia. Que diz assim: O mancebo Samuel servia ao Senhor, perante ele a palavra do Senhor era de muito valida naqueles dias, porque não havia visões manifestas. Versículo 2: E sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli, e eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, toma a te deitar. E foi ele, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E se levantou Samuel, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, toma-te a te deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha lhe sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamou. E então entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. Pelo que ele disse a Samuel: Vai te deitar. E se chamares de novo, fala, Senhor, porque o teu servo ouves. Então foi Samuel e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou outra vez o Senhor a Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo te ouve. Louvado seja Deus. Podem sentar, igreja. Antes de começar a falar do texto lido, antes de começar a falar sobre a voz de Deus a Samuel, quero que voltemos antes que Samuel nascesse. Quando o Senhor agraciou a sua mãe chamada Ana, porque Ana era esposa de Elcano, e Elcano, ele tinha duas esposas, porque segundo a tradição judaica, quando um homem, ele não poderia ter uma mulher só, e quando uma mulher só era estéril, segundo a tradição, este homem poderia pegar outra mulher para que passasse as suas gerações, para que ele não morresse sem passar as suas gerações. E então fez assim. E Samuel, Elcano, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E a palavra de Deus vai nos dizer que todo ano Elcano subia para o templo do Senhor. Elcano, todo ano, subia
para glorificar ao Senhor e dar o sacrifício no templo de Deus. Mas Ana não poderia ter filhos e Penina tinha filhos. Então Penina ficava falando as coisas com Ana, e Ana se entristecia, e Ana ficava triste porque não poderia ter filhos. Então Ana vai lá no templo, todo ano quando seu marido ia, ela estava lá. Só que diferente de muitos, ela não ia pela festa, ela não ia pelos banquetes, ela não ia porque ia ter comida, ela não ia para o templo para a casa da bebida, mas ela ia se derramar diante dos pés do Senhor, dizendo: dai-me um filho varão, dai-me um filho varão, aleluia. E Penina dizia: essa mulher vem para o templo, mas não come, essa mulher vem para o templo, mas não bebe, essa mulher vem para o templo, mas não contempla a festa. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela se derramava diante do altar, ela se derramava diante do altar. Olha essa mulher exemplar, meus amados. Glória a Deus, eu estou vendo muitas mulheres nesta noite, e eu creio que todas essas mulheres são mulheres de oração, e a palavra para vocês seja como Ana, venha para o templo não por causa de pregador, venha para o templo não por causa de pastor, não venha para o templo por causa de ninguém, venha se derramar na presença de Deus, venha se derramar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E a palavra vai continuar dizendo que Ana não comia, Ana não festejava junto depois que praticava o sacrifício, mas Ana continuava se derramando na presença de Deus. E Ana pediu um filho, por causa que a outra esposa de Elcano ficava falando que ela não poderia ter filhos. Ela falava que Ana era desprezada por não ter filhos pelo seu marido. Mas a palavra vai dizer que Elcano todo ano, quando subia para dar o sacrifício ao Senhor, ele dava uma grande parte para Ana, como prova de seu amor. E Ana, quando ela sacrificava, diferente dos outros, como eu já disse, ela não ia festejar, mas ela continuava sem comer, ela continuava sem sair do altar, ela continuava se derramando aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus, meu irmão, diz que aquele que quer busca, aquele que bate, será aberto as portas, aquele que está pedindo, será dado. E era isso que Ana estava fazendo. Ela queria um filho, e ela não queria que todo mundo visse ela na festa feliz, mas ela queria estar derramando as suas lágrimas nos pés do Senhor. Ela não queria estar comendo com os outros, ela queria estar de joelho nos pés do Senhor. Ela não queria, meus amados irmãos, estar bebendo com os outros, mas ela queria estar na presença de Deus, pedindo aquilo que precisava. A gente também é assim, meus amados. As pessoas, quando vemos a gente chorando na presença, as pessoas quando vê a gente chorando, as pessoas quando não entendem quando a gente está orando, quando a gente não quer ser atrapalhado, quando a gente só quer escutar a voz de Deus, quando a gente só quer ser fortalecido por o Senhor, as pessoas não entendem, porque não sabem o fardo que carregamos, porque não sabem o peso que carregamos. E muitas das vezes, meus amados, creio que não só eu, já choremos por causa que o fardo estava pesado. Já choremos no nosso quarto pedindo: Senhor, dai-me um fardo mais leve. E o Senhor vai lá, meu amado, e ajuda a carregar. Ele vai lá, meu amado, e tira o fardo leve e coloca sobre ele, porque ele pode. Mas ele dá um fardo, meu irmão, que você pode carregar. E é por isso que a palavra que eu estou dizendo continue orando, continue intercedendo, continue crendo que o Senhor vai chegar com autoridade na tua casa. Continue orando, pedindo, porque Deus vai entrar onde você não pode. Deus vai dar aquilo que você não consegue. Deus vai colocar a sua mão onde você não pode alcançar. Ele vai guardar porque você é dele, porque Ele te comprou, porque você é escolhido do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Aleluia, Deus. E Ana chorava pedindo um filho. Só que um dia, ela percebendo que os filhos de Eli não estavam fazendo o seu dever como sacerdote, Ana percebe que o povo não estava mais gostando dos filhos de Eli como sacerdote. A palavra vai dizer que por causa dos filhos de Eli, as pessoas já não queriam mais dar os seus sacrifícios, as suas ofertas para o templo do Senhor, por conta que o templo do Senhor era santo, mas os filhos de Eli faziam aquilo que era para o Senhor de qualquer jeito. E o que podemos fazer para o Senhor? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que entreguemos as nossas lágrimas ao Senhor. Não é com ódio no coração. Não é com amargura. Não é pensando mal de alguém. Por quê? Porque Deus não recebe quando a gente não perdoa. Porque Deus não ouve quando a gente não perdoa. A palavra de Deus vai dizer que aquele que perdoa, Deus o perdoará. Mas aquele que não perdoa, o Senhor também não perdoará. E os filhos de Eli faziam de qualquer maneira aquilo que é santo. E o que é santo não fazemos de qualquer maneira. É com toda graça, é com toda santidade que podemos entregar ao Senhor, que fazemos aquilo no seu altar. E aqui os filhos de Eli já não estavam mais tendo graça. E os filhos de Eli já não estavam mais tendo temor. Os filhos de Eli já não estavam mais respeitando o altar do Senhor. E Ana, vendo isso, ela vai lá. Mais um ano, porque era de ano em ano que ela se derramava, porque era de ano em ano que ela subia para orar. E ela estava em um ano, e ela pegou e vendo a situação que estava a casa de Deus, ela vai lá e ora. No versículo 10, ela vai falar: Senhor, se atentares para o sofrimento da tua serva, se tu ainda lembras da tua serva, se tu ouve a tua serva, dai-me um filho varão, e eis que te entregarei todos os dias da sua vida. Ana orava pedindo um filho, mas agora a oração de Ana muda, porque ela tenta colocar a vontade de Deus acima da vontade dela. Ela queria ter um filho, mas a vontade de Deus era ter um profeta. A vontade dela era criar um filho, mas a vontade de Deus, a casa de Deus precisava de um varão justo para fazer a sua obra. E então Ana orando, ela diz: dai-me um filho varão, e eu te entregarei todos os dias da sua vida. Aleluia, Deus. Tem muitas das vezes que entregamos a nossa oração ao Senhor e dizemos: Senhor, eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça, eu quero que aconteça isso para as pessoas verem que eu sou. Estamos errados quando oramos assim. Se o nome de Deus não for a glorificação necessária, se o nome de Deus não for glorificado em nossas orações, se o que pedimos a Deus não for dado para a glória dele, Deus não responde a oração. Pode chorar, pode se lamentar, pode ficar com o joelho na carne viva de se ajoelhar, mas se tiver para glorificar o homem, Deus não vai fazer nada, Deus não vai movimentar a sua mão, porque Ele é santo e não vai exaltar pecador, porque Ele é justo e não vai exaltar homem nenhum, porque a sua graça é santa, e toda honra e toda glória não é para os homens, mas é para o Deus de Israel. E hoje os deuses de todas as nações, louvado seja Deus. E eu gosto disso. Ana fala, ela se coloca no lugar de serva. Ana, ela não vai como se não fosse falando com Deus. No versículo 10, ela fala que se derramou a presença do Senhor. Versículo 11, ela fala 3 vezes: Senhor, se for da tua vontade, a tua serva, a tua serva, a tua serva. Perceba que ela não fala: ô Senhor, estou precisando. Não, ela se coloca. Ela reconhece que a graça do Senhor, se for da vontade dele, louvado seja Deus. Não é porque somos merecedores,
mas se for da tua vontade, que o Senhor entregue. Que se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor faça na minha vida. Se for da tua vontade, Senhor, que o teu nome seja glorificado através da minha oração. Assim seja, mas não para a glória minha, obrigado, Senhor. Mas não para a glória minha, mas para glorificar ao teu nome. E ela se coloca no lugar de servo. E quando ela reconhece que ela é servo, aí o Senhor se agrada. Ele diz na boca de ele: vai embora, mulher, porque Deus já escutou a tua oração, porque Deus já atendeu a tua súplica. E logo no versículo 20 a palavra vai dizer que já é o nascimento de Samuel. Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Agora vamos para o texto lido nesta noite. A palavra vai dizer que Samuel servia ao Senhor, crescia diante do Senhor. E quando a palavra fala crescia, é porque conforme os seus dias iam passando, a graça de Deus se envolvia mais ainda nele. Quando a palavra fala crescia, então quantos mais dias se passavam, mais e mais a graça de Deus era abundante na vida de Samuel. E quando a palavra fala crescia, ele estava falando do poder de Deus se aperfeiçoava em Samuel. A palavra vai dizer no versículo 21 que a palavra de Deus a Samuel foi dita. E em uma noite, quando Samuel já estava deitado, e ele também, Deus resolveu falar com Samuel. Deus lembrou: peraí, esse menino foi entregue no meu altar. Peraí, eu tenho um homem que ainda não é homem, ainda é jovem, mas ele está em minhas mãos. Peraí, tem um meninozinho que ele ainda não está composto para ser homem de Deus ainda, mas já está me servindo. A palavra vai dizer no versículo 21 do capítulo do número 2, vai dizer que o mancebo servia ao Senhor com vestes que não eram de púrpura ou de alguma coisa valiosa, mas ele servia ao Senhor com vestes que resplandeciam a graça de Deus na sua humildade. E a palavra vai dizer que quando Deus chega a Samuel, ele fala: Samuel, e Samuel responde: Senhor, eis-me aqui. E por que Deus não responde a Samuel, sendo que Samuel respondeu a voz? Ele fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas o Senhor não responde. Por quê? Porque ele não estava respondendo ao Senhor. Ele estava respondendo como se estivesse falando com ele. A palavra vai dizer que Deus chama a Samuel mais uma vez. E Samuel vai mais uma vez dizendo: eis-me aqui, Senhor. Mas a palavra de Samuel não estava sendo dirigida ao Senhor, mas sim a Eli. E é por isso que Deus continuava calado. E mais uma vez o Senhor vai lá e fala com Samuel: Samuel. E Samuel vai mais uma vez ao encontro de Eli e diz: por que me chamaste? E ele diz: eu não te chamei, filho meu, volta a te deitar. Mas aí quando ele foi pensar nisso: peraí, eu não estou chamando ele. Peraí, esse menino já foi entregue no altar. Peraí, esse menino já é promessa de Deus. Se eu não estou chamando ele, é o Senhor que está chamando. Aí ele vai lá e chama a Samuel e diz: se a voz voltar a te chamar, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí quando Samuel vai lá e fala isso, o Senhor responde: louvado seja Deus. Mas no versículo de número 7 a palavra vai dizer: porque ainda não era conhecido o Senhor a Samuel, e a sua palavra não tinha sido manifesta. Samuel servia, mas não conhecia. Samuel estava no altar, mas ainda não era revelado a ele a palavra de Deus. E é por isso a dificuldade de Samuel de saber quando era Eli que estava chamando e quando era Deus que estava chamando.
Porque quando não temos a palavra do Senhor, quando não conhecemos o Senhor no secreto, fica difícil de discernir quando é Deus falando, ou quando é homens falando, ou quando é o nosso próprio coração falando. E Samuel se encontrava assim. Ele não sabia se era Deus. E é por isso que ele falava: eis-me aqui, e corria para Eli. É por isso que ele falava: eis-me aqui, e não esperava Deus responder. Mas ele corria até onde estava Eli, porque não conhecia a palavra de Deus. Servia, mas não conhecia. Orava, mas não tinha sido manifesta a palavra de Deus ainda. Mas aí, a palavra vai dizer que Deus chamou mais uma vez a Samuel, como das outras vezes, do mesmo tom, do mesmo jeito, com a mesmo tom de voz, com a mesma autoridade. Versículo de número 10. E então veio o Senhor, e ali esteve. E então veio ao Senhor, e ali esteve. E então veio o Senhor, e ali esteve. E onde é que ele esteve? Aonde Samuel estava. Se Samuel estava no quarto, ali estava a presença de Deus. Se Samuel estava no altar, ali estava a presença de Deus. Se Samuel estivesse em qualquer canto, ali esteve. Louvado seja Deus. E quando Samuel fala: eis-me aqui, Senhor, teu servo. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. Aí sim Deus falou com Samuel. Quando Samuel se entende que não era homem, mas era Deus que falava, ele se coloca no lugar de servo, assim como a sua mãe. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo chega. E aí Deus fala. E Deus entrega uma profecia para ele. E Deus fala: eis que vou te fazer uma coisa em Israel. Eis que vou te fazer uma coisa em Israel. Deus dá promessa, mas não fala o que é a promessa. Para que Samuel continue crescendo, para no tempo certo a promessa chegar. E Samuel não ter dúvidas que foi aquele dia, quando ele estava já quase dormindo, quando ele já tinha escutado a voz 3 vezes, quando ele já tinha escutado o chamado 3 vezes, quando ele já tinha ouvido a voz de Deus o chamando, dizendo: eis que vou te fazer uma coisa em Israel. Eis que vou te fazer uma coisa em Israel. Mas ele não fala o quê? Para que o coração de Samuel não fique turbado com aquilo tudo, para que o coração de Samuel não fique ansioso com aquilo tudo. É por isso que ele diz: olha, eu te escolhi, mas eu vou fazer uma coisa. Mas eu não vou te revelar agora. Por quê? Porque ainda não quero que teu coração fique ansioso. Mas eu vou fazer. Mas eu não vou te dizer o que nem quando, mas eu vou fazer. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Samuel, desde o seu nascimento, foi entregue ao altar do Senhor para fazer a sua vontade, para fazer a justiça, segundo a palavra de Deus. Mas o texto que limos foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor. O texto que limos, vemos Samuel com dúvidas se era o Senhor que estava falando, ou se era Eli, o seu mestre, que estava falando. Por conta de não conhecer a palavra, muitas das vezes nos apoiamos em homens. Por não conhecer a voz de Deus e nem conhecer a sua vontade, às vezes esperamos aquilo que vem de homens. Samuel não conhecia o Senhor, mas estava esperando alguma coisa de Eli. Ele ia o levantar, ele ia o colocar como sacerdote. E assim também somos nós. Se não conhecemos a palavra de Deus, podemos ser facilmente enganados, podemos ser facilmente manipulados por homens. Homens que dizem que são de Deus, mas de Deus não tem nada. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, a palavra é a luz.
a luz que ilumina toda a escuridão que há. A palavra de Deus diz que todo aquele que anda com a palavra de Deus no seu coração não desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas continua reto, continua com o alvo, como diz Paulo: meu alvo é o Senhor, e não me desviarei nem para a esquerda nem para a direita, porque estou certo a quem tenho servido, a quem tenho dado os dias da minha vida. Mas a palavra vai dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Orava, mas ainda não estava conhecido do Senhor. Mas eu creio que quando Deus chama Samuel no capítulo 3, Ele não está chamando Samuel para ser ainda juiz, profeta, não está. Mas eu creio que Deus está chamando Samuel para a intimidade com Deus. Porque muitas das vezes, para que podemos estar em um patamar de graça, em um patamar de intimidade com Deus, em um patamar de glorificação ao nome do Senhor em cada gesto, primeiramente temos que passar pelo quarto fechado. Antes de começar a pregar, antes de começar a louvar, para que seja agradável aos olhos do Senhor, não podemos estar em um patamar de não conhecer a Deus. Samuel não conhecia, e é por isso que Deus não confia ainda a palavra dizendo: olha, tu vai ser isso, olha, tu vai ser aquilo. Mas Ele diz: tu vai ser uma coisa, mas primeiro vem para a intimidade comigo. Olha, tu és escolhido, mas primeiro, antes de eu te colocar no lugar que eu te disse, vem para o secreto. Olha, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, mas para que quando chegue o tempo você não se exalte, eu vou te ensinar o que é a minha palavra. Eu vou te mostrar a minha presença. Eu vou me revelar a ti nas tuas orações. Eu vou te mostrar o que é no secreto. E no secreto eu vou falar contigo. E Samuel, creio eu que depois disso, da sua primeira manifestação de Deus na sua vida, Samuel começou a crer mais. Samuel começou a se entregar mais. Samuel, ele começou a ter intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus não é vir ao culto. Porque intimidade com Deus não é se assentar em uma cadeira. Porque para crescer na graça não é lendo e apenas lendo a Bíblia Sagrada, mas intimidade com Deus se condiz em guardar a palavra do Senhor. Não só quando alguém fala: ei, tu sabe um versículo, e a gente vai lá, sei, em tal lugar. Mas Deus quer saber mesmo se a palavra dele está guardada em seu coração. Deus quer saber mesmo, meu irmão. Não importa se você está no culto. Claro que você tem que vir aos cultos, porque você tem que ser grato ao que o Senhor fez pela sua vida. Você tem que ser grato. Não estou dizendo de livramento, mas estou falando da cruz. Você tem que ser grato pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que hoje você possa estar aqui glorificando a esse Deus. Louvado seja Deus. Estar no culto é glorificação ao nome do Senhor, mas intimidade com Deus é um quarto. Como diz o Senhor Jesus no capítulo 6 de Mateus: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai, que te conhece, te sondará e te ouvirá. A oração, como já vimos aqui, como Ana fez, está mais do que se ajoelhar, está mais do que ficar falando. Oração é mais do que abrir a boca e dizer: Senhor, faz isso, Senhor, eu não consigo. Oração é se entregar ao Senhor. Assim como fez Ana, que entregou o seu filho em oração, antes mesmo que ele nascesse. Assim também temos que entregar o nosso coração ao Senhor. A palavra diz em Joel que o povo de Israel estava distante. E a palavra dirigida a Joel aqui: que derramais o vosso espírito sobre toda a carne.
Isso é uma profecia para os hoje em dia. E derramarei o meu espírito sobre todas as carnes, e assim profetizarão, terão visões e serão cheios de Deus. Mas a palavra também diz em Joel, que Deus diz ao povo que não rasgue apenas as suas vestes, mas rasgue em oração o seu coração. Por quê? Porque Deus quer saber mesmo é do coração. Deus não quer saber das suas vestes. Deus não quer saber da sua vida financeira. Deus não quer saber se você tem carro, se você tem moto. Porque nada disso importa. Porque nada disso leva ao céu. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que tem um coração puro, esse alcançará a salvação em Cristo. Esse que tem um coração arrependido, esse alcançará a salvação em Cristo. Aquele que tem um coração remido pelo sangue de Jesus, esse alcança a salvação. Louvado seja Deus. E é por isso que Deus chama Samuel e revela a ele a sua voz, e revela a ele a sua palavra. E agora Samuel já não é mais como era antes. Agora Samuel conhece a voz do Senhor. Agora Samuel sabe quem é o Senhor. Agora Samuel sabe como é o tom de voz do Senhor. Agora Samuel sabe quando o Senhor falar ao seu coração. Agora Samuel sabe que quando Deus fala é diferente do homem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O chamado de Deus a Samuel neste momento foi para fazer uma promessa na vida de Samuel. Como todos os homens de Deus teve promessas na vida, Samuel não foi diferente. Ele diz: vou fazer em ti uma coisa, em Israel, mas antes disso eu vou te preparar. Antes disso eu vou te moldar. Como diz Jeremias, como um vaso na mão do leiro, eis é tu em minhas mãos. Pode estar difícil, pode estar doendo, pode estar pensando em parar, pode estar pensando que Deus não te chamou, pode não estar pensando mais que Deus tem um propósito na tua vida, pode estar pensando em parar por causa das circunstâncias. Mas quando Deus te falou que ia fazer, Ele não disse quando, Ele não disse onde. Pode ser agora, pode ser daqui a um tempo, mas a promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Somos fracos, meus amados, mas como Paulo diz, o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E a intimidade com Deus, e o chamado de Deus, e a voz de Deus, é para isso que elas nos capacitam. Para que quando estivermos fracos, lembramos que o Senhor já falou conosco. Lembramos que maior do que toda tribulação que temos em nossa vida, maior do que toda dificuldade que temos em nossa vida, maior do que toda seta enviada do maligno contra a nossa vida, maior é a voz de Deus que já bradou em nossos corações. Maior é a voz de Deus que já nos chamou. Maior é a mão de Deus que já nos arrancou do lamaçal do pecado. Maior é a voz de Deus que te chamou antes que tu nasceste. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Samuel cresce. E antes de Samuel ser aquilo que o Senhor, desde antes mesmo do seu nascimento, tinha lhe falado, Samuel passa por um processo de aprendizagem. Samuel cresce em graça e em conhecimento. Porque antes de Deus fazer aquilo que tantos pedimos ou que tantos almejamos, Deus vai fazer isso em nossa vida. Deus vai nos colocar em lugares que não queremos estar, para que naquele lugar podemos aprender que a mão dele nos arranca quando quer. Ele nos coloca em lugares que a gente não está confortável, mas
cremos que o Senhor tem poder para nos tirar. E aprendemos naquele lugar que o Senhor nos colocou a glorificar o seu nome. Se for preso em alguma coisa, em alguma tristeza, se for preso em alguma desses cárceres que os diabos nos colocam, para que nós podemos parar, que podemos fazer assim como Paulo e Silas, cantar na prisão. Porque é um momento, meus irmãos, a mão de Deus vai quebrar todo o embaraço, a mão de Deus vai quebrar toda a corrente. Obrigado, Senhor. E era isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar que, para ouvirmos a voz de Deus falando aos nossos corações, temos que entrar em intimidade com Deus. Temos que estar em constante oração ao Senhor. Temos que todos os dias nos santificar ainda mais, para que, além de ouvir a voz, a promessa de Deus possa se cumprir em nossas vidas. Para que, além de ouvir a voz de Deus, podemos confiar mais nele. Que passamos por dificuldades, todos sabemos. Que passamos por aflições, todos nós sabemos. Mas maior é aquele que nos chamou e que nos confiou a boa obra. Louvado seja Deus. E aqui eu já agradeço essa oportunidade que o Senhor tem me dado de falar do seu amor, de falar da sua palavra, falar que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é poderoso. É uma honra estar com os amados irmãos mais uma vez. Quero estar mais vezes em nome do Senhor Jesus. Podemos ficar de pé para orarmos. Aí depois eu entrego o microfone para o ministro. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua voz que foi dirigida a Samuel, eu creio, meu Pai, que hoje podemos escutá-la neste lugar. A voz que desceu a Samuel no meio da noite, eu creio, meu Pai, que pode falar em corações neste momento. Senhor, a voz que fortaleceu o fraco, que deu vigor àquele que está em pé, a voz que levantou aqueles que não eram nada para ser, meu Pai, tudo no teu reino. Eu creio que essa voz está aqui. Eu creio que a presença do Senhor está neste lugar. Eu creio que a tua mão, meu Pai, está fazendo prover na vida dessas pessoas, porque não somos mais deste mundo, porque não servimos mais segundo as práticas desse mundo. Oh Senhor, toma o nosso coração, meu Pai, para ti, para que podemos fazer, meu Pai, segundo a tua vontade todos os dias. Que podemos, meu Pai, entrar na intimidade contigo. Que podemos ser, meu Pai, reconhecidos, meu Pai, não porque nós somos bons, mas porque a tua graça está habitando em nossas vidas. Oh Senhor, que através da nossa vida a tua glória seja manifestada. Que através da nossa vida o teu poder seja manifestado. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aquele que está enfermo, Senhor, vem trazendo a cura. Aquele, meu Pai, que entrou aqui desanimado, meu Pai, mostra a tua presença, Senhor. Traz a alegria novamente. Oh, Senhor, dá graça para os teus obreiros, Senhor. Dá vigor para aqueles que estão, meu Pai, pensando em parar. Oh Senhor, mostra para aqueles que estão pensando, meu Pai, que não são capazes, que a tua graça é a que capacita. Aleluia, Deus. Não somos merecedores da tua graça, meu Pai, mas um dia tu desceste, meu Pai, e se fizeste carne como nós, meu Pai, e hoje podemos estar aqui, meu Pai, glorificando ao teu nome, honrando ao teu nome, guardando a tua palavra em nossos corações. E aquele que está crente, meu Pai, que está, meu Pai, fiel na tua pregação, aquele que está, meu Pai, entendendo o que o Senhor está falando nesta noite, aquele, meu Pai, que está ouvindo a tua voz, que seja fortificado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja fortificado, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia, Deus. Oh Deus, eu te agradeço por me trazer até aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Ainda tenho muito que melhorar, meu Pai, mas eu creio que o Senhor fará isso. Oh Deus, eu entrego, meu Pai, esta igreja nas tuas mãos. Pai, que teu mover seja, meu Pai, nítido aos olhos das pessoas. Que a habitação do Senhor, meu Pai, seja no coração de cada um. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um. E guardar, meu Pai, a tua igreja de todo mal. Assim, meu Pai, eu te agradeço por tudo, meu Pai. E te agradeço por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, fico maravilhoso, né? A secretária para passar a escala da semana. Escala agora não. Depois, vai me colocar no grupo, viu? Então pronto, vamos iniciar esse culto, né? O irmão já orou já. E fique com Deus e a paz do Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus.